Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo, Sandra Maria. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, filho de um negociante português do mesmo nome e de Dona Maria de Santa Ana Leite Sampaio, nasceu em Laranjeiras, localidade da então província de Sergipe, no dia 1º de fevereiro de 1834, vindo a desencarnar no Rio de Janeiro a 10 de outubro de 1895. Foi jurisconsulto, magistrado, político, alto funcionário público, jornalista, literato, renomado poeta lírico e excelente médium espírita. Principiou seus estudos de Direito na Faculdade do Recife, continuou-os na Academia de São Paulo, atual Faculdade de Direito, fazendo parte da turma de Bento Luiz de Oliveira Lisboa, Manuel Alves de Araújo, Eleutério da Silva Prado e outros nomes notáveis da política e da jurisprudência brasileira. Interrompeu, em 1856, o seu curso acadêmico para acudir os conterrâneos enfermos por ocasião da epidemia de cólera. Por esses serviços, a que se entregou desinteressadamente, foi condecorado pelo governo imperial com a Ordem da Rosa, que não aceitou por incompatível com suas ideias políticas. O ilustre jornalista, político e historiador, professor doutor Almeida Nogueira, que o conheceu de perto, deixou-nos em rápidas pinceladas esta descrição de sua figura. Alto, louro, pálido, olhos azuis encovados e muito expressivos, cabelos crescidos e atirados para trás, descobrindo-lhe a fronte iluminada pelo talento e pela inspiração, fisionomia romântica e extremamente simpática. Bacharelando-se em 1859, Bittencourt Sampaio exerceu a promotoria pública em Itabaiana e Laranjeiras, entre os anos de 1860 e 1861. Em março de 1861, retirou-se da província de Sergipe, vindo para a antiga corte do Rio de Janeiro, onde abriu banca de advogado que frequentou por muitos anos. Por essa época, o jornalista, crítico e ensaísta fluminense José Joaquim Peçanha Póvoa conheceu Bittencourt Sampaio na República de Macedo Soares, situada na Rua do Ouvidor, e onde se reuniam, por vezes, os estudantes de direito. Eis como Peçanha Póvoa se refere a ele. Sempre cheio de alegrias íntimas, simpático, traquinas como um colegial em hora de recreio, de casaca azul, de botões amarelos, chapéu branco, luvas e calçados parisienses, ora em passeio pelos arrabaldes, ora nos teatros ou em diversas reuniões de estudantes. Era estimado, e seu coração justamente recompensado na lealdade com que servia aos seus amigos. E mais adiante lembrava ainda: era a alegria da casa, o iniciador de divertimentos úteis, de saraus literários e musicais. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Bittencourt Sampaio. Veremos agora a sua trajetória política. Filiando-se ao Partido Liberal, Bittencourt Sampaio foi eleito deputado por sua província nas legislaturas de 1864 e 1867 e foi nesse último período presidente do Espírito Santo, nomeado por carta imperial, cargo que exerceu até 1868. Em 1870, abraçando as ideias republicanas, desligou-se do partido a que pertencia e fez-se ardoroso propagandista da República. Nessa qualidade, assinou ao lado de Saldanha da Gama, Quintino Bocaiúva e outros o célebre Manifesto de 3 de dezembro de 1870, que tão larga repercussão teve, tornando-se importantíssimo documento histórico.
Como político, colaborou ativamente em A Reforma, órgão do Partido Liberal da Corte, e em algumas folhas mais, entre elas, A República, da qual era um dos redatores. Com Aristides Lobo, Alfredo Pinto, Pompílio de Albuquerque e outros, foi um dos fundadores do Partido Republicano Federal em 12 de janeiro de 1873. Como jornalista, não só era respeitado pelo brilho de seus artigos, mas também pela elevação, sinceridade e firmeza com que sustentava e defendia seus ideais políticos. Proclamada a República, foi comissionado para inventariar todos os papéis existentes na Câmara dos Deputados, cargo que deixou para exercer de redator dos debates na Assembleia Constituinte em 1890. Foi o primeiro administrador da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro a gozar do título oficial de diretor, já que até o fim do Império, os titulares a dirigiam como bibliotecários. Nomeada a 12 de dezembro de 1889, tendo exercido o cargo até 15 de outubro de 1892. Entre os poetas de sua geração, destacou-se tanto que Silvio Romero disse a seu respeito considerá-lo um dos melhores poetas do Brasil. No Compêndio da História da Literatura Brasileira, de Silvio Romero e João Ribeiro, de novo é enaltecida a obra poética de Bittencourt Sampaio. Macedo Soares, por sua vez, num estudo crítico, o colocou entre os melhores líricos brasileiros. Valentim Magalhães disse, a propósito dos poemas da escravidão, que Bittencourt Sampaio foi um dos mais admiráveis talentos da nossa literatura. Sua colaboração foi tão importante nos jornais e revistas de São Paulo e do Rio, havendo até mesmo nessas cidades ruas com seu nome. Não se sabe quando ele entrou para o espiritismo, mas em 2 de agosto de 1873 já fazia parte da diretoria do Grupo Confúcio, primeira sociedade espírita surgida em terras cariocas. Lá desenvolveu sua mediunidade receitista, curando muitos doentes com remédios homeopatas. Fechamos assim o segundo bloco do programa, hoje dedicado a Bittencourt Sampaio. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Bittencourt Sampaio. Segundo Almeida Nogueira, Bittencourt Sampaio foi atraído para o espiritismo pelos fenômenos, assunto que ele estudou profundamente, mas foi a parte moral que mais impressionou o poeta-filósofo. Em 1876, Bittencourt Sampaio funda a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, presidindo os trabalhos, nos quais era parte importante o estudo dos evangelhos à luz do Espiritismo. Fundado em 1880, o Grupo Espírita Fraternidade, a ele Bittencourt Sampaio também empresta sua valiosa colaboração. O respeitável vulto do espiritismo cristão no Brasil, Dr. Antônio Luiz Saião, que se convertera graças à mediunidade curadora de Bittencourt Sampaio, reúne então os médiuns da referida sociedade no Grupo Ismael, por ele criado e até hoje existente. Declara o Reformador, de 15 de outubro de 1895, que Bittencourt se preparava para escrever a divina tragédia do Gólgota quando o fruto maduro foi colhido pela mão do celeste jardineiro. Depois de sua desencarnação, o espírito de Bittencourt Sampaio escreveu, pelo médium Frederico Júnior, as seguintes obras: Jesus perante a cristandade, de Jesus para as crianças e do Calvário ao Apocalipse. Bittencourt Sampaio, desde quando retornou à vida de espírito livre, se constituiu protetor caridoso e clarividente orientador da Federação Espírita Brasileira, que nunca deixou de lhe sentir o braço potente a ampará-la nos momentos difíceis ou graves, que bastas vezes tem ela atravessado no transcurso da sua existência. E este foi o programa de hoje.